Então vamos considerar inicialmente o nosso sistema de referência x, y, z. Aqui eu tenho uma partícula 1, cujo vetor posição da partícula 1 em relação a esse sistema de referência, mais especificamente em relação à origem, é o vetor R1. Tenho aqui uma segunda partícula, que eu estou chamando de partícula 2, e o vetor R2, que localiza a partícula 2 em relação à mesma origem. O vetor que representa a posição da partícula 2 em relação à partícula 1 é o vetor R21. Então vamos obter algumas relações a partir desta relação vetorial. Vamos observar o seguinte: veja que o vetor R1 adicionado ao vetor R21 é o vetor R2. Então, R1, posição da partícula 1 em relação à origem, R2, posição da partícula 2 em relação à origem do sistema de referência x, y, z, e R21, vetor posição da partícula 2 em relação à partícula 1. Veja que a leitura dos índices é o seguinte: o índice que aparece primeiro é o índice da partícula que eu quero localizar, e o que aparece por segundo é em relação a qual partícula eu estou localizando, ou seja, tomado como referência. Então vamos olhar para esses vetores. Veja que o vetor R1 somado com R21 me dá como resultado o vetor R2. Então daqui eu tiro que R21 é igual a R2 menos R1. Se eu derivar dos dois lados, a derivada de R21 em relação a t, eu teria a derivada aqui desta diferença, que é a diferença das derivadas, ou seja, dr2 dt menos dr1 dt. A derivada do vetor posição é a velocidade. Então, a velocidade de 2 em relação a 1 é igual à velocidade v2 da partícula 2 em relação ao sistema de referência x, y, z, menos v1. Então, esta é a relação que nos interessa, que mais nos interessa nesta aula. Ou seja, vamos analisar o seguinte: v21 é a velocidade da partícula 2 em relação à partícula 1. A relação vetorial é a seguinte: vai ser a velocidade da partícula que eu estou analisando menos a velocidade do outro objeto ou da partícula que é tomada como referencial. Então, esta relação aqui mantém-se sempre. Claro que dependendo da configuração dos vetores, nós podemos ter resultados diferentes. Mas esta relação vetorial foi obtida de uma forma geral. Então, a velocidade da partícula 2 em relação à partícula 1 vai ser a velocidade dela em relação à origem v2 menos a velocidade dela menos a velocidade da partícula 1 em relação à origem. Vamos ver alguns casos particulares. Caso 1. Vamos supor que eu tenha dois móveis, indicados aqui por esses carrinhos, se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido. Considerei aqui a direção como sendo a direção do eixo x, e nesse caso os carrinhos se deslocam todos para a direita, ou seja, no sentido positivo do eixo x. A relação anterior que obtemos foi essa. Eu quero calcular a velocidade do carrinho 2 em relação ao carrinho 1. Então, vale a relação V2 menos V1. No problema, eu posso representar V2, ou melhor, V1, sendo o módulo V1 na direção I, já que ele aponta no sentido positivo de x, e o V2, o vetor V2, é dado por V2 na direção I também. Substituindo aqui, eu terei V2 na direção I menos V1 na direção I. Certo? Posso colocar I em evidência, então eu terei V2 menos V1 I. Isso quer dizer o quê? Vamos supor, veja que os vetores têm tamanhos diferentes. Como o tamanho está associado ao módulo, supondo que eles estejam medidos na mesma escala, vamos supor que o vetor V1
a velocidade do veículo 1 seja de 70 km por hora. E a velocidade do 2 seja de 30 km por hora. Quando eu fizer este cálculo, V2 menos V1, eu vou fazer 30 menos 70, que dá menos 40 km por hora. Vamos fazer a leitura aqui com calma. O que é V21? É a velocidade do carrinho 2 em relação ao carrinho 1. Ou, de maneira análoga, podemos dizer que é a velocidade com que o carrinho 1 vê o carrinho 2. Se você estiver no carrinho 1 e olhar para o carrinho 2 nessa situação, você vai vê-lo se aproximar a uma velocidade de 40 km por hora, porque o que está atrás está mais rápido. Como a velocidade é negativa, quer dizer que o carrinho 1 vai ver o carrinho 2 se movimentando para a esquerda, contrária à orientação do eixo X. Continuando a análise, vamos fazer agora a análise vetorial. Novamente, V21 é igual a V2 menos V1. Eu posso interpretar isso aqui como sendo V2 somado com menos V1. Então vamos fazer a análise gráfica desta relação vetorial, que é a seguinte. Eu vou somar o vetor V2, que é este vetor, aqui está ele, com o menos V1. Então vou pegar o V1 e inverter o sentido. Vou colocar a origem do V1 na extremidade do V2, aliás, a origem do menos V1 na extremidade do V2 e vou traçá-lo. Eu estou traçando um pouco mais abaixo para não ficar em cima do vetor. Quem é o vetor resultado, que é o V21 desta soma? É o vetor que sai da origem do V2 e vai para a extremidade do menos V1. Veja que se esse cara tem um tamanho associado a 70 e este a um valor 30, veja que este tamanho aqui é este menos este, certo? Cujo valor seria 40. O sinal negativo é para dizer que ele se opõe à direção do eixo de referência, certo? Então, cuidado com a análise vetorial de tudo isso, né? Vamos agora considerar que os carros se movimentam na mesma direção, ou seja, continuam na direção do eixo X, só que em sentidos opostos. Aqui está o carrinho vermelho indo para a direita e o azul para a esquerda, com velocidades respectivas V1 e V2. Novamente, veja que a relação é sempre esta, não muda, tá? V21 é V2 menos V1. A velocidade de 2 em relação a 1 é a velocidade de 2 menos a velocidade de V1. Para esta situação, eu tenho o seguinte. O que é V1? V1, o vetor V1 tem valor V1 na direção I. Já o vetor V2, ele tem valor módulo V2, só que ele aponta em sentido contrário ao eixo X, então na direção menos I. Ou seja, o vetor V2 é o vetor menos V2I. Então, substituindo aqui na relação, nós vamos ter V21 é o menos V2I, aqui está, menos o V1, e o V1 é V1I. Eu posso simplesmente escrever assim, coloco o negativo em evidência, coloco o I também em evidência, então veja que o V21 é menos o V2 em módulo mais V1, na direção I. Vamos considerar novamente que V1 seja 70 e V2 seja 30 km por hora em módulo. Veja que o módulo de V21 é a soma 70, que é o V1, no caso, mais 30, que é o V2. Tanto faz eu fazer V2 mais V1 como V1 mais V2 em termos numéricos. Então, a velocidade V21 em módulo é 100 km por hora. Isso quer dizer o quê? Que, como eu estou calculando a velocidade do 2 em relação ao 1, porque é V21,
A velocidade com que o 1 vai ver o carrinho 2 vai ser de 100 km por hora. Okay? O sinal negativo, porque o V1 vai ver o carrinho 2 se movimentando para a esquerda, ou seja, em sentido contrário à orientação do eixo X. Fazendo a análise vetorial dessas relações, nós vamos ter o seguinte: V2 menos V1, novamente interpretado como V2 adicionado ao menos V1. Vamos fazer a análise vetorial. V2 é esse carinha aqui, aqui está ele, e eu vou adicionar ao V2 o menos V1. O menos V1 é esse vetor com sentido contrário. Então, eu vou colocar a origem dele na extremidade do V2 e traçar. Aí está o menos V1. O vetor resultado dessa soma, que é o V21, ele tem origem na origem do primeiro vetor, que é V2, e extremidade na extremidade do último, que é o V21. Veja que o tamanho dele é o tamanho deste cara, que está associado ao valor 70, e o tamanho do V2, que está associado ao valor 30. Então, o tamanho dele representa a velocidade de 100 km por hora. Uma coisa importante, os autores costumam chamar essa análise de velocidade relativa. Claro que toda velocidade é relativa, mas se refere ao fato de você facilitar na resolução de vários problemas fazendo o seguinte. Vamos voltar ao primeiro caso. A velocidade do carrinho 2 em relação ao carrinho 1 é menos 40 km por hora. Ou seja, como o carrinho 1 é mais rápido que o 2 e ele está atrás, se os dois se movimentam para a direita, quem está no carrinho 1 vai ver o carrinho 2 se aproximar do 1. Com que velocidade ele vai se aproximar do 1? Com a velocidade de 40 km por hora. A mesma sensação um passageiro no carrinho 1 teria se o carro 1 estivesse parado e nós fizéssemos o 2 se movimentar para a esquerda com uma velocidade de 40 km por hora. Situação análoga aqui no caso 2. A velocidade do carro 2 em relação ao carro 1, neste caso 2 que nós calculamos, é 100 km por hora. Isso quer dizer que quem está no carrinho 1, ao olhar para o carro 2, vai ver o carro 2 se aproximar com uma velocidade de 100 km por hora. A mesma sensação ele teria se o carro 1 estivesse parado e o carro 2 se movimentasse na sua direção a uma velocidade de 100 km por hora. Isso quer dizer o quê? Que quando eu calculo a chamada velocidade relativa, eu posso muito bem fazer o seguinte: eu faço um dos objetos ficarem parados e faço o outro se movimentar com o valor da velocidade relativa, que a situação vai ser a mesma. Vamos para o terceiro caso. Agora os dois veículos, as duas partículas, no caso aqui representadas, se deslocam em direções perpendiculares. A velocidade da partícula 1 é V1 na direção do eixo X e da partícula 2 é V2 na direção do eixo Y. Então veja que nesse caso o vetor V1 é o vetor de módulo V1 na direção Y e o vetor V2 é o vetor de módulo V2 na direção J. Veja que novamente eu vou partir da relação V21 igual a V2 menos V1. V21 vai ser V2J menos o V1, que é V1I. Ou ainda escrevendo na ordem IJ, eu poderia escrever como menos V1I mais V2J. Mas não há obrigatoriedade disso. Eu posso calcular o módulo de V21 fazendo a raiz da soma dos quadrados das componentes, ou seja, menos V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Então, o módulo V21 é igual a raiz de V1 quadrado mais V2 ao quadrado. Vamos ver a análise vetorial dessas relações. V21 é igual a V2 menos V1, novamente interpretando como uma soma de V2 com o oposto de V1, e aí vamos fazer
a análise gráfica. Eu vou somar o vetor V2, aqui está ele representado, com o menos V1. Aqui está o menos V1. O vetor V21, resultado desta soma, será o vetor que tem origem no V2 e extremidade no menos V1. Veja que, olhando para esse triângulozinho retângulo, justifica também o fato de que V21, o módulo, o tamanho deste vetor, é igual à soma dos quadrados desses catetos, que é o tamanho de V2 e o tamanho do menos V1.